Oi. Pode acontecer um negocinho de um barulho, porque acho que tá tendo tipo uma obra ou algo assim aqui na minha rua. Então, peço perdão, tá? Se der pra ouvir. Ok. O nosso último conteúdo foi classificação verbal. Certo. Eu não vou falar do verbo irregular, do anômalo, porque enfim, a gente já viu. E os verbos que tem no material que eu enviei pra vocês, desculpa ao Martim, porque eu juro que eu lembrei agora que o Martim tinha me pedido o- os materiais e eu não mandei, né? Pois é, me lembrem, assim que terminar aqui eu vou mandar, tá? Mas, enfim, os verbos irregulares, anômalos, enfim, que estão no material, eles vão ser úteis para estudar, especialmente o verbo ver e o verbo ter, viu? Porque existem as derivações, né? Que tem conjugação, que tem a conjugação do mesmo jeito. Ok. Indo agora para o verbo defectivo. Eu espero que vocês lembrem que o verbo defectivo é o que não tem a conjugação em todas as pessoas. Logo, por exemplo, o verbo abolir, que acho que é o mais comum no nosso material, né, de exemplo. O verbo abolir, ele não tem a primeira pessoa, nem no indicativo, nem no subjuntivo. Por exemplo, eu não posso falar eu abulo ou mesmo que eu abula, por exemplo, não, essa flexão não acontece em um verbo defectivo como o abolir. O que a gente pode fazer para usar o verbo nessa pessoa? A gente pode utilizar uma construção perifrástica ou uma locução verbal, que é a mesma coisa. Por exemplo, em vez de é preciso que se abula, a gente pode usar também um sinônimo, é preciso que se abule, ou que se anule, perdão. É preciso que se anule. Deixa eu pensar aqui em uma locução verbal para a gente contornar o fato de o verbo ser defectivo. É necessário que se adeque. A gente pode usar, sei lá, é necessário que esteja adequado, certo? Lembrando que as construções perifrásticas ou locuções verbais, elas podem ter qualquer verbo auxiliar, certo? Então, eu devo estudar hoje, por exemplo. Devo estudar é uma locução verbal, o verbo dever aí é um verbo auxiliar, certo? Então, pesquisem verbos auxiliares, dever, poder, o ser, o estar, o ter, haver, enfim, em locuções verbais no geral, a gente pode usar esses verbos auxiliares. Por exemplo, a gente não pode usar tais verbos auxiliares em locuções verbais de voz passiva, por exemplo, a gente não pode usar, que geralmente são usadas só, de verbo auxiliar são usados só o seu estar e em casos mais, enfim, mais realmente fora da curva, o ficar. Ser, estar e ficar são usados em voz passiva, certo? Os outros verbos auxiliares não. E em tempos verbais a gente tem o verbo ter e haver,
são os que geralmente são usados, os mais usados em tempos compostos. Ok. Voltando aqui ao verbo defectivo, né? Os verbos defectivos são os verbos defectivos estão separados em três, estão subdivididos em três, que são os pessoais, os unipessoais e os impessoais. Os pessoais são, enfim, esses que a gente já costuma lidar mais, o abolir, o adequar, enfim, são os verbos efetivos que não tem todas as pessoas em todas as conjugações, mas tem sujeito, certo? Então, eu não posso falar que eu abulo, mas eu posso falar que nós abolimos, por exemplo. Os unipessoais são os verbos defectivos que têm sujeito também, mas ele só é conjugado na terceira pessoa, certo? E acho que eu falei até isso na última aula, né? E tem os impessoais, como por exemplo, é redundante, viu? Não escrevam isso. Por exemplo, o verbo ter, não, o verbo haver é um verbo impessoal, porque ele não tem sujeito. Havia 3 homens na rua. É uma frase que não tem sujeito. Inclusive, por isso que ela não é flexionada no plural. Havia 3 homens na rua, não haviam 3 homens na rua, certo? O fazer também, nesse sentido, é um verbo defectivo impessoal, que faz 3 anos que eu não vejo tal pessoa, por exemplo. Ok, eu acho que eu lembro até agora de defectivos, é só isso mesmo. Agora, em relação ao verbo abundante. Os verbos abundantes são os que admitem mais de uma forma. Normalmente, essa forma é no particípio. Inclusive, a lista que eu mandei no material para vocês são verbos no particípio, mas os verbos abundantes são os que aceitam mais de uma forma no geral mesmo, em qualquer conjugação. O verbo haver, por exemplo, ele aceita mais de uma conjugação. Havemos e emos. Ou, enfim, pesquisem a conjugação do verbo haver, viu? Certo. Aqui na nossa lista, que são os verbos no particípio, tem o particípio regular e o particípio irregular. É importante dizer que esse particípio irregular é também chamado de forma curta do particípio, certo? Tipo aceitado, que é o particípio regular, e aceito, que é o particípio irregular ou forma curta, ok? O particípio regular, ele é usado com o verbo, com os verbos auxiliares ter e haver. Então, deixa eu ver aqui um. Eu tinha, não, eu não. Ela tinha morrido. Ou eu tinha aceitado, por exemplo, ou eu havia aceitado. E o verbo no particípio irregular, que é a forma curta, é usado com o verbo auxiliar
ser e estar, os verbos auxiliares ser e estar. Por exemplo, ele foi aceito ou ele foi morto, por exemplo. Ai, eu falei por exemplo 2 vezes, perdão. Se eu estiver sendo repetitiva, mil perdões também, porque é difícil me concentrar com o barulho que tá tendo. Não sei se dá pra ouvir aqui, mas tá tendo um barulho ali fora, então tá meio assim. Deixa eu ver sobre o verbo abundante, eu já falei, né, em relação aos particípios, mas não apenas do particípio. Lembrem que o abundante em relação a qualquer outra forma, tipo no verbo haver, pesquisem novamente, pesquisem a conjugação do verbo haver. Pois bem, voltando aqui à prova. No geral, em relação à prova, o que vai cair mesmo é o que tem na ementa. Então, por exemplo, o verbo defectivo não vai cair. Mas estudem, a gente não tá na Casa de Cultura para fazer prova, né? A gente tá mesmo para aprender, então pesquisem os verbos defectivos. Tava abrindo aqui a prova. Não é nada que a gente não tenha visto antes. Na verdade, elas estão bem no estilo de todas as outras atividades que a gente já fez. Vai cair só uma questão aberta. Naturalmente, eu não vou falar para vocês agora qual é. Uma surpresa. Mas, na questão aberta, expliquem. Viu? Tudo que vocês souberem. Ah, viu? Pensei nisso. Coloca na prova. Essa questão aberta, quanto mais detalhada for, melhor. Mas não é nada demais. É bem tranquila. Estudo. Não vai cair muita. Um dos nossos últimos conteúdos foi sobre verbo que a gente tem dificuldade em conjugar normalmente, né? Tipo aderir, competir, etc. Esses verbos, eu não vou colocar muitas questões em relação a esses verbos, mas estudem os verbos que tem no material e nas atividades que foram passadas anteriormente, porque se cair algum verbo, com certeza é um dos que está nas atividades. Eu posso até mandar para vocês uma lista desses verbos diferentões para vocês pesquisarem, enfim, mesmo só questões de curiosidade. Me lembrei de mandar esses verbos junto com o conteúdo que o Martin tinha me pedido, né? Que são todos os materiais. Além desses verbos de conjugação diferente, estudem os irregulares, estudem bastante aí os tempos compostos, tá? E a correlação. E é preciso, assim, eu acho que o mais importante mesmo é que vocês entendam, que a gente entenda o, o sentido e o uso desses tempos, enfim, dos verbos, dos conteúdos que a gente estudou. É mais importante que a gente saiba o sentido para a gente poder entender e absorver a forma dele, certo? Então, inclusive, acho que a gente já teve essa discussão antes. Se a gente pensar no pretérito mais que perfeito, né? Eu fizera. Se a gente pensar
que é uma ação anterior a outra e que eu tinha feito é uma ação anterior a outra, a gente vai entender que eles são a mesma coisa e que o eu tinha feito é o composto do tivera, certo? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Vocês nem mandaram, né, as dúvidas, engraçado. Peraí. Basicamente, eu acho que não tem mais nada que a gente não tenha revisado em relação ao conteúdo da prova. A prova vai ter 18 questões. Eu não lembro quando eu tinha falado que ia ter, eu acho que eu tinha falado que ia ter tipo 10, só que depois eu vi na prova padrão que me mandaram e tinha mais, bem mais. E aí eu coloquei 18 na nossa, tá? Ahn, Estudo em correlação verbal, viu? Cá entre nós. E é isso, mandem as dúvidas de vocês pra gente tirar. Não passei nenhum exercício, porque enfim, a gente não ia estar corrigindo, né, pessoalmente, ao vivo. Mas enviem as dúvidas pra gente tirar e estudando junto aí. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Boa sorte também nesse apocalipse aí de Fortaleza hoje. E é top. Vai dar bom. É nóis. Até a próxima.